Oi pessoal, bom, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, que hoje eu só quero trazer para vocês uma indicação dos meus doramas favoritos, alguns deles, né, não todos, mas alguns dos meus doramas favoritos, então já vamos direto pro vídeo. Eu não vou nem falar sobre Pousando no Amor, Sorriso Real e Rainha das Lágrimas, porque tá todo mundo cansado de saber o quanto esses três doramas são muito bons, então assim, os três estão na minha lista de favoritos, então esses três, já para quem não assistiu ainda, né, já pode assistir, porque assim, incrível, não tem nem o que dizer, são incríveis, podem assistir tranquilamente para quem ainda não assistiu, né, que acho que a maioria das pessoas já assistiram eles. E além desses três, eu quero trazer para vocês agora também mais 5 indicações de doramas que são meus favoritos, né, que estão na minha lista de favoritos, que eu dei 5 estrelas, nota máxima, porque são realmente muito bons, eu gosto bastante, né, pelo menos. A ordem que eu vou falar agora não é de preferido, né, que eu prefiro mais que o outro, não, só vou falar aqui o que vier na minha cabeça, né. Mas eu quero começar falando sobre The K2, que inclusive o ator, né, que faz esse dorama é um dos meus atores favoritos, Ji Chang-wook, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei direito, mas é um dos meus atores favoritos, já assisti bastante dorama com ele, gosto muito dele, acho que assim, todos os papéis que ele faz, ele se encaixa perfeitamente, que ele é realmente um bom ator, um ótimo ator, gosto muito dele. Então, The K2 é um soldado, né, que ele tem um passado meio sombrio, ele foi acusado de ter, né, dado fim na ex-namorada dele. E aí esse soldado ele se torna o guarda-costas, né, pessoal de uma garota rica. E enquanto ele tá lá, né, sendo guarda-costas dessa garota rica, né, eles começam a se aproximar e, né, começa a rolar um romance, mas ele também se vê envolvido, né, no meio de uma, né, da intriga, né, tem muita intriga política ali envolvendo essa menina, né, envolvendo a personagem principal, então tem muita intriga política envolvendo ali, né, ao redor dela, e ele acaba, né, mergulhando nesse mundo e se envolvendo também, né, com tudo isso. Então, é um dorama muito bom, recomendo, tem romance, tem, né, suspense ali, acontece algumas coisas assim, você fica, uau, né, qual que vai ser o desenrolar da história. Então, é muito bom, recomendo. O próximo que eu quero indicar chama Advogado Fora da Lei. Eu nunca vi ninguém comentando sobre ele na internet, então acredito, né, que não seja tão famoso assim, né, quanto os outros, mas é um dorama muito bom também, um dos meus favoritos. Ele conta a história de um advogado, na verdade é um mafioso, né, que ele se torna advogado e aí ele procura as brechas na lei para poder meio que derrotar os malvadões da cidade, né, os malvadões poderosos da cidade. Então, assim, é um mafioso advogado do bem, que ele usa as brechas da lei, né, para derrotar esses malvadões que são os poderosos da cidade. E nesse meio tempo também, né, ele busca vingança pela morte da mãe dele, porque a mãe dele foi assassinada quando ele era criança, se eu não me engano, faz um tempo que eu assisti, então não lembro assim com muitos detalhes, mas se eu não me engano ela foi, né, assassinada quando ele era criança. E ele tem assim uma leve lembrança do que aconteceu, então ele busca, né, investiga para saber certinho o que aconteceu e busca também vingança, né, pela morte da mãe dele. É um dorama muito bom também, tem um pouquinho de suspense, dá para dar umas boas risadas também, tem um romance, né, o nosso velho bom romance, então recomendo também. O próximo é Touch Your Heart. Ele é um dorama que eu também não vejo muitas pessoas falando sobre, mas é um dorama que é, assim, é mais comédia romântica, não tem muito suspense, nem nada assim do tipo. É pura comédia romântica mesmo, mas é muito bom, é muito gostosinho de assistir. Ele conta a história de uma atriz que ela sofreu um escândalo, né? Se eu não me engano, envolvendo, faz um tempo também que eu assisti, então não me lembro com muitos detalhes, mas ela sofreu um escândalo envolvendo um ex-namorado dela, e aí meio que a reputação dela fica manchada, né? Aí surge uma oportunidade para ela participar, né? Atuar em uma superprodução que está acontecendo, né? Que vai ser realizada, né? Surge a oportunidade dela atuar, né? Dela participar dessa superprodução, mas um dos requisitos é que ela faça tipo um laboratório, né? Como se fosse um estágio num escritório de advocacia, né? Para poder se preparar para esse papel que ela quer, né? Quer conseguir. Então, nisso ela vai trabalhar nesse escritório de advocacia, ela vai ser a secretária do advogado, né? E aí, né, eles vão se aproximando também, vai desenvolvendo um romance ali,
Então, assim, é pura comédia romântica. Dá pra dar umas boas risadas, tem romance, é muito, muito gostoso de assistir, recomendo demais. O próximo se chama Retaliação. E esse dorama, gente, eu simplesmente amo ele, sou completamente apaixonada por esse dorama. Ele tem, assim, romance, mas é só, assim, mais lá pros últimos episódios que os personagens, né, começam ali a perceber que estão apaixonados. Mas, assim, não tem, assim, muito romance, eles só percebem mesmo que eles estão, né, apaixonados. Já vou dar aqui, né, não sei se isso conta como spoiler, mas o que tem de romance é isso. Mas é muito bom, tem bastante ação, tem muita, muita, muita ação, tiro, porrada, bomba, lutaria, pancadaria, tem bastante. Ele conta a história de um sobrinho, né, do personagem principal, sofre um acidente de avião, o avião cai e morre, né, o menino morre, a criança morre, e aí ele pega e, né, descobre, assim, meio que bem casualmente, vamos dizer assim, que o acidente não foi um acidente, né, que foi realmente um crime que foi cometido, né, a queda do avião. Então nisso ele vai, né, investigar para poder saber, né, quem tá por trás da queda do avião, né, para realmente poder vingar a morte do sobrinho dele. E aí, né, a história se desenvolve a partir daí, né. Mas é muito bom, é muito, muito bom esse dorama, muito. Eu, assim, fiquei presa do começo ao fim. Ele te prende muito, é muito incrível, fantástico. Cada episódio que você vai assistindo, que as coisas vão se desenvolvendo, se desenrolando a história, uma coisa é solucionada e de repente já tem, sabe, um gancho que fica pro próximo episódio e você vai ficando completamente envolvido, não consegue parar de assistir, sabe, não consegue, você precisa saber, não, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora. Ele te prende muito, é muito bom. Inclusive já vou também aqui dar, não sei se isso conta como um spoiler, acho que conta, mas eu preciso falar que ele não tem exatamente um final, né, assim, solucionado, porque a primeira temporada acaba, só que com um gancho gigantesco para uma próxima temporada, né, para uma segunda temporada, que até hoje ninguém falou nada se realmente vai ter ou não, né, os produtores, todo mundo envolvido lá, responsável, ninguém falou nada se vai ter uma segunda temporada ou não, mas ela termina com um super gancho, né, termina, vamos dizer assim, sem solução, mais ou menos, uma meia solução, mas termina com esse gancho para uma segunda temporada que não tem nada confirmado. Então, se você é o tipo de pessoa que não consegue não finalizar algo, não assista. Mas é muito bom, então vale a pena assistir, mesmo assim. Mas, né, já assista tendo isso em mente, de que tem esse gancho para uma segunda temporada que não sabemos se vai acontecer ou não. Se eu não me engano, ele é de 2019, por aí. E até hoje não tem nada, então assim, não vamos criar muitas expectativas, né? Mas enfim, ainda assim, apesar, né, disso, vale muito a pena, porque é muito incrível, gente. Esse dorama, essa história é muito incrível, vale muito a pena assistir. E por último, mas não menos importante, na verdade, se eu fosse fazer uma lista de todos os meus favoritos, qual seria o primeiro, assim, que estaria no pódio, seria esse. Porque ele é assim, ele é muito bom, gente. Ele é muito bom, ele é perfeito. Só pra vocês terem uma ideia. Ele tem 2 temporadas, né? A primeira temporada tem 20 episódios, a segunda tem 10 episódios. Então eu assisti os 30 episódios. Aí quando eu acabei de assistir, eu não conseguia, parecia que ainda era pouco, eu precisava de mais. Então eu comecei a assistir tudo de novo e assistir tudo de novo, os 30 episódios, tipo assim, seguido, de tão bom que é. Inclusive, preciso agradecer a minha cunhada por ter insistido tanto pra eu assistir esse dorama, porque se ela não tivesse insistido tanto, eu não teria assistido. Então, muito obrigada, Renata. Mas o nome do dorama é Alquimia das Almas. Confesso que eu enrolei bastante, né? Como eu falei, minha cunhada insistiu bastante para eu assistir. Eu enrolei bastante para finalmente assistir, porque o meu irmão também gostou, né? E o meu irmão, assim, não confio muito nos gostos dele, e ele não gosta de dorama, mas esse ele gostou. Aí eu ficava assim, nossa, vou assistir alguma coisa que ele gostou, não deve ser bom. Mas, né, paguei minha língua, porque assisti, amei. E, como eu falei, tá no primeiro lugar, assim, no meu pódio de favoritos, porque é muito bom. Ele tem magia, tem ação, tem o nosso bom e velho romance também. E ele é de época, né? Não sei em qual século se passa, porque, né, lá não fala. Mas ele é, né, um dorama que se passa ali o ambiente, né? O cenário, as roupas que eles usam, né?
Então é de época, né, de alguns séculos atrás, mas é legal, né, de ver, eu gosto pelo menos de ver, né, um pouco mais da cultura deles, né, da época, então é bem bacana. E só assim, para resumir um pouco, né, a sinopse da história, ele tem, o personagem principal é um mago que quando ele era criança, né, bebezinho, o pai dele bloqueou o canal de energia dele, então ele não consegue utilizar magia, né, nem nada por conta disso. E aí todas as pessoas da cidade, ninguém, né, quer ir contra o pai dele e liberar o canal de energia dele para ele poder, né, treinar e conseguir se tornar um mago, né? Então ninguém quer ir contra o pai dele, então ninguém faz nada e ele fica, né? Ele cresce frustrado, revoltado, rebelde por conta disso, mas ele é muito engraçado também, então assim, tem bastante comédia também, dá pra dar boas risadas. Mas aí, né, depois de adulto já, ele conhece a personagem principal, né? Ele encontra nela a mestre que há tanto tempo, né, ele estava procurando. Então eles fazem meio que um acordo lá entre eles e ela passa, né, a treinar ele escondido, né, sem ninguém saber. Mas ela passa a treinar ele e aí acontece algumas coisas lá que eles conseguem, né, liberar o canal de energia dele para ele poder usar magia. E, enfim, não tem como eu contar muito aqui sem dar spoiler, mas assim, sem eu me empolgar e começar a falar e dar spoiler, porque eu amo muito esse dorama, gente, é muito bom, vocês precisam assistir, ele é muito bom. Então assistam Alquimia das Almas, vocês não vão se arrepender. É simplesmente assim, perfeito. Amo demais. Gente, o vídeo de hoje foi esse, bem curtinho, rápido, objetivo. Comenta aqui pra mim se tem algum dorama que é o seu favorito, que eu não comentei aqui, né? Diferente desses que eu comentei aqui. Comenta pra mim, deixa aqui nos comentários que eu quero assistir também. Comente seus favoritos, algum que você acha que todo mundo tem que assistir porque é muito bom. Deixa aqui pra mim, envia pra aquela amiga também que é dorameira, que tá procurando indicação de dorama pra assistir. E a gente se vê nos próximos.